Meu nome é Eliana, eu sou aluna do método terapia Mandalar, da Tati Marcelo, que é a nossa professora, terapeuta, amiga, que eu sempre gosto de dizer porque é, né? A gente faz esse trabalho como aluna para divulgar os nossos projetos futuros, para vocês conhecerem um pouquinho do método, não só pela Tati, mas pelas alunas. Então, hoje é a minha vez. Eu escolhi falar do tema mandala terapia com contos. O conto te conta. E por que que eu escolhi isso? Eu estava nesse dia, por um acaso, eu acho que tudo está ligado, né? Eu tinha que escolher o tema e eu ainda estava com dúvida. E aí eu estava fazendo comida, mexendo a panela e veio essa frase: o conto te conta. E aí eu falei, gente, é o perlim-pim-pim. De repente, a colher virou aquela varinha mágica, né? E aí eu toquei na panela assim, na mesma hora eu falei, nossa, é essa a frase, é isso. E aí eu mandei para a Vanessa, eu falei, não, Vanessa, é esse o tema. E por que que eu estou falando isso para vocês? Porque a mandala terapia, né, o estudo das mandalas, ele é uma abordagem que a gente fala sempre, né? Que ela por si só, ela já traz para a gente os insights daquilo que a gente precisa cuidar, precisa olhar dentro da gente. Só que quando você, dentro de um trabalho, de uma prática, você utiliza outras ferramentas, é uma forma de repente, burlar o teu subconsciente, porque muitas pessoas chegam a uma terapia com muitas barreiras, muitos gatilhos. Tem pessoas que são mais da escrita, tem outras que são mais do desenho, e está tudo bem, sabe? Tem outras que são mais reflexivas, pensam muito, mas não conseguem expressar isso no papel, não conseguem expressar desenhando, de repente vai para o lado mais artesanal, da costura, né, de uma colagem, e a gente pode, através das mandalas, trabalhar tudo isso para ajudar o nosso cliente. Então, hoje, eu escolhi falar da mandala terapia, unida com os contos. Mas antes eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a importância disso na visão analítica, na visão de Jung, né? E aí, passa por favor. Isso, obrigada. Eu sei que todo mundo aqui já sabe, né, o que que é mandalas, mas é sempre bom reforçar o conceito das mandalas, né? São representações circulares que a gente encontra na natureza, em diversas formas, né? Através das flores, dos frutos. Se a gente olhar para o céu, a gente vai ver também, né? Através do sol, da lua, das estrelas, enfim, tudo que há na natureza você encontra mandala. As mandalas, o nome delas vem do sânscrito, né? Aconteceu alguma coisa, está saindo às vezes. É, é um símbolo, né, do sânscrito entendida como a essência, o que contém a essência, né? E as mandalas, elas servem como símbolo de meditação, elas são capazes de trazer a gente para o nosso centro, né, para o nosso eixo. E nada melhor do que unir duas ferramentas tão importantes, ao meu ver, que é a escrita, e não é só porque eu sou professora de letras, de literatura, que eu gosto de ler, né? Mas porque realmente é muito importante você dar acesso à leitura, à poesia, a letra de uma música, ela pode dizer muita coisa para a gente, né? Pode passar, por favor, Vanessa. E aí, dentro desse estudo, eu fui trazer para vocês, esse aí é o Carl Gustav Jung, né? E ele é um psiquiatra, né? E trabalhou muito tempo nesse hospital, que tem esse nome complicado, que eu não vou me atrever a falar, e ele teve como parceira a psicoterapeuta, essa Mary Louise Van France, que chamam, né? Mas chamam ela mais pelo sobrenome, e ela trabalhou muitos anos com ele, ela era apaixonada, né, pelo trabalho dele, era uma seguidora dele,
Pode passar, por favor. E ela trabalhou com ele nesse hospital, e ele percebeu que os pacientes dele, quando tinham as crises, né, que eles eram chamados, né, de esquizofrênicos, a maioria, que tinham crises, eles narravam várias coisas nesse surto deles. E dentro dessa narração, nesse surto, eles traziam memórias de coisas, de símbolos, de vivências em outros locais, e Jung ficava abismado com isso. Mas como assim? Ele está falando coisas, ele passou a prestar atenção nisso, né? E falando coisas de mundos que talvez ele tinha certeza que eles não viveram aquilo ali. E aí a Van France, junto com ele, começaram a pesquisar mais intensamente sobre isso tudo. E ele descobriu que muita coisa do que eles falavam estava inserido nos contos, nos contos, nos mitos. E, inclusive, eu não coloquei aqui, mas dentro desses estudos, se sabe que Freud e ele trabalharam um tempo junto, mas chegou um determinado momento em que Jung discorda de Freud. E no mito, né, nesse mito que fala de Édipo, inclusive, é um dos mitos em que Freud e ele têm uma discordância, porque Freud vai por um caminho e Jung diz que é outro. E Jung fala, não, é a contextualização daquilo de algo que eles já viveram. Há muito mais para se explorar enquanto ser humano do que o que Freud falava. Freud já ia por uma outra visão. E isso é muito interessante, porque nesse estudo a gente percebe que nós todos carregamos no nosso imaginário coisas, né, símbolos arquetípicos, que a gente traz, talvez até da nossa ancestralidade. E isso é muito interessante. E aí ele vai cunhar um símbolo, né, em que ele chama de inconsciente coletivo. É o conceito de inconsciente coletivo. Por quê? Porque todos nós estamos sempre envoltos em outras culturas, estamos misturados a outras pessoas, pessoas chegam, pessoas saem da nossa vida. Quantos mundos a gente já não passou, viagens que a gente nem sabe. E ele é muito julgado por conta disso, né? Porque se a gente for estudar a história dos mitos, dos contos, as cirandas e tudo, é um estudo muito que reflete muito da cultura de cada povo. Mas quando Jung começa a fazer isso, ele começa a ser julgado, ser chamado de místico, de que isso estava mexendo com o inconsciente das pessoas da maneira errada. Só que ele persiste, ele não desiste, porque para além do inconsciente coletivo que ele identificou, ele vai encontrar, a busca dele nisso tudo é para depois que cada um encontre o seu individual. Mas eu só posso encontrar minha individualidade quando eu entendo o meu coletivo, entende? E aí, a partir de todo esse trabalho, ele constrói várias pontes, né? E é importante deixar claro assim, que se fala muito da Nise. A Nise foi muito importante, mas a Van France também. Uma pelo lado dessa parte dos contos, de estudar essa parte da escrita, de estudar a parte de fala, de estar atenta aos relatórios, aos contos, aos mitos que ela aprofundou. E ela continuou o trabalho dele. E ela chegou a fazer uma fundação que tem o nome dele. Enfim, um trabalho lindo. Ela escreveu vários livros, ela tem várias obras também. E, ao mesmo tempo, nós temos a Nise, com as mandalas, e com aquele olhar que ela traz para as mandalas, com aquele olhar em que a gente diz, tanto na Van France quanto na Nise, quantas pessoas são chamadas de loucas, porque ninguém parou para olhar o que ela estava dizendo.
e o que ela estava expressando no papel. E se a gente traz isso para o dia de hoje, para a internet, para o mundo que a gente está vivendo, é isso. O mito de hoje são as pessoas ao nosso redor jogando várias histórias na internet. São pessoas do bem, pessoas do mal, como no mito, que tem a bruxa, que tem o rei, que tem a princesa. Então, pode passar, por favor. E aí, gente, nessa caminhada toda, a gente chega nos dias de hoje, na contoterapia. Por quê? Porque eu poderia falar de vários tipos de conto, mas dentro do nosso trabalho, dentro da mandala terapia, nada expressa melhor a proposta que eu tenho hoje para a gente do que a contoterapia. E o que é essa contoterapia, né? O ato de contar histórias, né? Algo antigo. A gente sabe que o conto é algo muito antigo, onde as pessoas se reuniam, povos antigos se reuniam, tribos se reuniam, geralmente ao ar, durante o ar, né, do lado de fora, não tinha luz, era feita uma fogueira, e as pessoas ali contemplavam a lua, muitas das vezes ficavam até tarde, até dormiam ali. Os viajantes também se reuniam, botavam seus cavalos para descansar, suas carruagens. Então, você vê que isso atravessa culturas, atravessa mundos, e continua a mesma coisa, só que hoje a gente se reúne aqui na internet. Olha como nós avançamos, ou não, né? Aí vai depender do ponto de vista de cada um. A nossa fogueira já é a nossa luz normal, né? Mas e as nossas lembranças, né? O que suscita na gente? Porque o conto é isso, é contar histórias, é algo antigo, aí é atravessar culturas, é unir pessoas, é suscitar lembranças e é convidar a gente para uma reflexão e para o nosso autodesenvolvimento. Pode passar, por favor. Essa imagem que eu coloquei aí foi assim para botar a natureza mesmo, sabe? A Clarissa, que é uma das pessoas assim que me chama atenção, porque ela é uma das maiores, se não a maior escritora dentro da questão da contoterapia, é uma psicóloga, né? Psicoanalista, gente, psicoterapeuta analítica, né? Ela é junguiana, segue Jung, é uma poeta, é uma escritora norte-americana, e ela ficou famosíssima, não que ela não fosse, mas um trabalho que alavancou muito mais ainda a carreira dela, inclusive internacionalmente, foi esse Mulheres que Correm com Lobos, que é o livro dela, que até hoje é estudado em vários grupos terapêuticos e de várias formas. Eu já participei de um, mas eu já vi outros, enfim, é um livro maravilhoso, só que ela tem outros tantos maravilhosos que eu aconselho vocês a lerem, porque vale muito a pena. Não é ler por ler, mas é se entregar a essa leitura. Existe até cadernos de exercício, enfim, que vocês vão assim ficar maravilhadas. Então, eu quis trazer ela como exemplo, mas existem muitas outras, né? E é isso, tá? Vanessa, pode passar, por favor. Olha, agora, eu espero que vocês estejam aí com o material, mas o mais importante, o material físico, que são vocês, que são a disponibilidade de vocês de estar aqui, que vocês se concentrem para que vocês façam essa prática com coração, que o conto que vocês escolherem possa trazer tudo de melhor, assim, para vocês, no sentido de se descobrirem, de se autodesenvolverem, né? Então, o primeiro passo é escolher, a escolha é sua. Vamos acender a fogueira, e aí, como símbolo dessa fogueira, eu pedi que trouxessem a vela, aí vocês acendem essa vela aí num lugar seguro,
E aí vocês podem olhar para a chama dessa vela no momento em que vocês estiverem meditando sobre o conto que vocês escolheram, e tenha atenção, escolha o material com calma, medite sobre o que esse conto que vocês escolherem vai trazer para vocês, o que esse conto te conta, né? É a partir do momento em que ele te contar alguma coisa, porque ele vai contar, que vocês possam colocar na mandala de vocês. Se for algo bom, beleza. Se for algo que não é legal, que está te incomodando, deixa a mandala te curar. Leva para a mandala para que você possa se circunambular, se colocar no centro, no eixo de você, porque esse é o propósito, né, da mandala, e que você possa, para finalizar, né, você possa depois olhar para a sua mandala e aí ver o que ela te conta. Se ela vai te contar a mesma coisa que eu conto, ou se não, ou ela vai te contar algo. E aí depois a gente partilha, se vocês quiserem. Quem quiser escrever na sua mandala, em vez de desenhar, pode. Se quiser desenhar e escrever, pode. Enfim, gente, o palco agora é de vocês. Brilhem, que a fogueira dessa noite possa acender o coração e a imaginação de vocês. Eu vou ficar quietinha hoje, eu não vou participar, depois eu faço a minha sozinha, tá bom? Estou aqui, só chamar. Se quiser abaixar, pode, se não quiser também não tem problema, vocês é que mandam. Eu acho que a maior sacada dessa prática que a gente está fazendo hoje é essa junção do que um conto vai reverberar para mim na minha vida, né, me trazer como reflexão, mas quando eu não fiz, né, ainda vou fazer, mas quando eu estava pensando em fazer, quando a Graça mandou esse conto do medo, me veio muito essa coisa do luto, mas não do luto das pessoas que passam pela nossa vida, né, porque todos nós sabemos que a gente também vai um dia partir daqui, né, vai para outro local, para outro mundo, enfim, como cada um quiser acreditar. Mas finitude é para todo mundo aqui nesse plano, né? E aí me veio muito assim, o luto, tem um livro que a Marilena conhece, acho que é Deus Me Tocou, a gente tem esse livro, é um livro grossão, e eu leio de vez em quando assim, esse livro que ele tem um capítulo, uma oração, um capítulo, uma oração. E por um acaso, antes de fazer essa prática, eu tinha lido, e tem um capítulo que ele bota uma parte da Bíblia, né? E o restante é a conclusão da pessoa que escreveu o livro. É Luca alguma coisa. E aí ele fala Cristo chama o apóstolo, um rapaz para seguir com ele lá, e aí o rapaz fala que não, que vai enterrar o pai. E aí Cristo fala para deixar ele lá e depois fazer isso, que é a oportunidade que ele tem de seguir. E aí o autor do livro fala que Jesus não faltou com respeito à morte do pai do rapaz, não. Ele está chamando ele para participar com ele, no sentido de que... E aí é uma sacada maravilhosa, que Deus é maravilhoso, Cristo é maravilhoso, né? E a gente tem tantos ensinamentos e a gente não percebe. Quantos mortos, aí eu falo também, jogo essa para vocês, quantos mortos a gente carrega dentro da gente? Gente, aí eu falei, cara, tem tudo a ver fazer o meu conto, né? Seria em torno disso. O que eu quero, o que eu quero tirar de dentro de mim? O que eu estou enlutada? Quantos mortos eu estou carregando dentro de mim? E aí, quantos mortos aí vocês carregam dentro de vocês, entendeu? Não é físico, não é a pessoa, são as ações que a gente coloca. Aí, Graça, me veio muito aquelas coisas que a gente às vezes já conversou aqui, lembranças que a gente fica carregando dentro da gente, de coisas que fizeram. As pessoas nem estão mais aqui, gente, e a gente ainda está com aquela crença, ai, se fulano falasse, se fulano fizesse, deixa o morto
no lugar dele. Você já foi, já passou, entendeu? É outra vida agora, você é outra pessoa. A Eliana de hoje não é a Eliana de ontem. Mas quantas coisas a Eliana ainda está carregando aqui dentro. É nesse sentido. E aí, gente, eu agradeço demais a participação de vocês. Espero que tenha feito sentido para vocês essa prática, como ela está fazendo para mim. E, para fechar, eu escolhi uma música que se chama... Fala aí que eu esqueci. É aquele negócio que... Espiral. Espiral. Por quê? Porque nós ficamos em constante espiral na vida da gente. Né? Que ela possa ressoar também no coração de vocês. Gratidão, meninas. Como vento no mar, sou um movimento e como as folhas espalhadas pelo chão, sou adubo em transformação. Pelo ritmo da vida, poesia, passaria todo dia a cantar. Quem fechar os olhos vai me escutar. Quem fechar os olhos vai me escutar. Como verde das matas eu sou cura, como brilho do sol eu sou chama em transmutação. Liberto crenças pra viver em abundância, espiral, a vida dança e se esfreia a rodar. Quem fechar os olhos também vai dançar. Quem fechar os olhos também vai dançar. Corpo, terra, sangue e mar, alma, fogo, sopro, ar. Corpo, terra, sangue e mar, alma, fogo, sopro, ar. Calma, é preciso ter coragem para se desfazer em imensidão. É preciso ter coragem para desapegar-se e, como um rio que corre para o mar, se entregar ao fluxo contínuo do inesperado. Ser correnteza e sem julgamentos, ver em cada olhar o sagrado. Calma, é preciso ter coragem para se desfazer em imensidão e ser como o oceano, correr, cantar, dançar, sonhar, ondular pelos quatro
amar. É preciso amar. Amar, amar, amar. Amar o mar. Se ver espelho em tudo que há. Ver o mar no céu, o céu no mar, o mar no chão, molhado. E a cada passo colorir, sentir e integrar, pertencer ao presente. Deixar que as ondas lavem o passado. Saber que todos os dias o sol se faz renascer. E agradecer. Agradecer. Calma. É preciso coragem. Coragem para viver. E por fim, o começo. Dissolver. Lindo, né? Gratidão, meninas, gratidão. Vocês foram demais, adorei tudo, amei essa prática, amei estar com vocês.